Então, turma, bom dia. Vamos aqui dar início, né? Deu uma tolerância aqui de 15 minutos. Não costumo dar esse tipo de tolerância, mas essa turma eu tenho que abrir a sessão. Então, eu vou aqui. Vamos começar o seguinte. Melhor, vamos conversar o seguinte. Nós vimos essa lição na aula passada. Espero que vocês tenham relido, porque é preciso reler. Aqui nós temos nela um exercício primeiro aqui. Aqui é esse exercício. Temos o exercício de tradução. Um exercício aqui de português para o latim, que vocês podem fazer ou não, tá? Deixa eu passar aqui a página. Aí nós temos aqui a 13ª, ou 13ª lição, né? Deixa eu centralizar aqui para nós começarmos. Tá? Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta para tirar a respeito dos conteúdos passados? Senão nós continuamos aqui o nosso capítulo. Continuar, né? Vamos aqui para a página do PDF. Deixa eu ver aqui uma coisa. Vou conectar minha câmera aqui hoje eu não estou na sala e a iluminação não é lá essas coisas. Tá razoável. Só estou com problema. Meu óculos não está mais funcionando legal. Eu tenho que trocá-lo. Mês que vem eu vou trocar, graças a Deus. Tem que ficar olhando assim. Aí tem pescoço que aguente. Mas vamos nós. Deixa eu ver aqui. É o PDF. Eu tenho que apagar. Só esse. Muito bem. Dá mais um zoom. Lectio décima tercia, ou Lectio décima tercia, de adjectives tertiae ou terciae declinaciones. De tempore plusquam perfeito. Então, sobre os adjetivos de terceira declinação, tá? E sobre o tempo mais que perfeito, né? O pretérito mais que perfeito. Na aula passada, do ponto de vista histórico, nós vimos a Primeira Guerra Púnica, tá? Hoje vamos continuar com as guerras púnicas. Aí ele diz, espero que esteja dando para ler aí. Sagunto caiu. Os soldados saquearam a cidade. Em seguida, atravessaram a Espanha, cruzando os Pirineus até a Gália. E depois de muita luta chegaram aos Alpes. Os soldados começaram a cruzar as montanhas depois que Aníbal os havia tranquilizado. Na descida, depararam-se com um penhasco íngreme. Como não podia evitá-lo, aqueceram a rocha, despejaram vinagre sobre ela e então cortaram caminhos. Assim diz a lenda. Dessa forma, todos, inclusive os elefantes, desceram. Interessante isso daqui, gente, esse dado histórico. O padre diz que isso é uma lenda, né? Recentemente não, tem alguns anos já, eu assisti a um documentário que tratava dessa questão dessa guerra púnica, e acho que era no History Channel, e eles tentaram fazer isso que o Aníbal fez para abrir passagem para os elefantes. Né? Então eles fizeram um teste, pegaram uma pedra, aqueceram e depois jogaram vinagre. Aí gerou uma reação química em que essa grande rocha de granito partiu, quebrou. Então não é lenda, tá? Isso aqui foi comprovado já. Pelo menos no documentário. Se o documentário exagerou alguma coisa, eu não posso saber. Mas que eles conseguiram partir a rocha para abrir caminho nas montanhas, eles conseguiram. Muito bem. Então ele diz assim: Saguntum cessidit, ou cessidit. Saguntum
chassid. Isso aqui é o verbo cair no pretérito perfeito, tá? Terceira pessoa. Como é que fica, gente? Pergunta o chassid. Tá, vou cair. Milites punici venerunt in urbem. Em mais acusativo. Punici venerunt in urbem. Isso, soldados púnicos vieram para a cidade. Eu acho que eu já falei isso para vocês, mas eu vou repetir. Ó. Sempre que aparece a preposição in mais o acusativo, indicando o movimento, vai aparecer um verbo também indicando o movimento, né? No caso aqui, o verbo vir. Tá bom? Então prestem atenção a isso. Tá? A mesma coisa quando aparece o in mais o ablativo. O in mais o ablativo indica um local fixo. Né? Então o verbo não vai indicar movimento, o verbo da oração e do período. Então fiquem atentos, porque um reforça o sentido do outro, e no momento que você está fazendo um trabalho, um exercício, alguma coisa, e de repente deu um branco, aí você olha para o verbo, você olha para a preposição e o caso que ela rege, e você consegue resolver a situação. Agora aqui, ó, parece o in mais o ablativo. In urbe ceperunt multum aurum. Aurum é ouro, né? In urbe, em Sagunto, né? Ceperunt, ceperunt multum aurum. Seria na cidade, capturaram, tomaram, pegaram muito ouro. Eles invadiram Sagunto, né? Então eles agora iam pegar os espólios. Então na cidade, pegaram, capturaram muito ouro. Etiam ceperunt alian bona. Isso, o ali aqui, né, você pode traduzir. Dependendo do contexto, você traduz só por outros, outras, né? Mas aqui, como tem o bona, entende-se que esse alia também significa outras coisas. Tá? Então fiquem atentos a essa questão. Sed Hannibal non voluit remanere. Permanecer na cidade. Muito bem. Hannibal voluit venire in terram romana. Algum mais acusativo de novo e o verbo de movimento. Hannibal voluit venire in terram romanam. Isso. Hannibal quis ir para a terra romana. Ergo, Hannibal et milites fecerunt iter. Então, Aníbal e os soldados fizeram a viagem, né? Essa palavrinha aqui, o iter, né? Ela é uma palavra de terceira declinação. Você tem o nominativo, acusativo dela? Ou, desculpe, nominativo. E ela é iter itineris. Itineris é o genitivo singular dela. Então, a palavra itinerário veio dessa palavrinha aqui. Então, logo, Aníbal e os soldados fizeram viagem. É o verbo facere, fazer, ou facere, ou facere. Tá? Venerunt per Hispaniam. Vieram pela Espanha. Muito bem. Deixa eu fazer aqui um ajuste no meu notebook, porque eu coloquei no suporte. Só que o suporte ele me faz
Sofrer no pescoço, muito alto. Vou colocar um pouquinho para baixo, fica mais confortável. Só um momento. Então, vieram para a Espanha. Muito bem. Vieram através da Espanha. Eles estavam ali onde é Portugal, né? Na Península Ibérica. Então, eles tiveram, como Portugal é bem menor em relação à Espanha, né? Se vocês lembrarem bem dos mapas, né? Então, a Espanha pega a parte leste de Portugal. Então, de Portugal tinha que cruzar através da Espanha. Venero de Transmontes Pirineus, em Gália. Isso, isso, para a Gália, né? Então vieram através dos Montes Pirineus para a Gália. Sede Hannibal não remanced em Gália. Isso, mas Aníbal não permaneceu na Gália. Temos que ver que tem um verbo manere e o remanere, que dizem basicamente a mesma coisa, né? Permanecer. Muito bem. Mas Aníbal não permaneceu na Gália, ele não queria ficar só ali na Gália, ele queria mais, ele queria Roma. Voluit videre Romam. De que se fuit pugnare fortitude máquina. Romagna, desculpem. É a velha pronúncia reconstituída que surge durante as aulas. Necesse o necesse fuit pugnare fortitude magna. Isso, com grande coragem, né? Necesse fuit, o necesse fuit, lutar, combater, brigar. Aqui nós temos dois ablativos sem preposição. Fortitudine e mania. Tá? Dois ablativos sem preposição. E, como ele mesmo diz, se vocês lembram na lição, quando apareceu o ablativo sem preposição, que pode ser uma adjunta adverbial de instrumento ou meio, então nós usamos as preposições com, em e por. Hannibal ergo, cum militibus, iter fecit per Gallia. Traduz por saudades, tá? Traduz por saudades. Não que isso seja errado, né? Porque quando se diz e porque quando você diz com os militares, parece que Aníbal tá fora do grupo, assim. Ele não é militar, é só o líder, mas ele é um general, ele é militar, não é? Então, com os soldados, você meio que torna, por causa do cum, você torna os soldados como que companheiros. E realmente são, né? Você não destaca, você inclui Aníbal nesse grupo. Tá? Então, Aníbal, logo, portanto, com os soldados, fez viagem através da Gália. Venerunt ad Alpes. Isso, vieram aos Alpes, vieram até os Alpes também, se você quiser, tá bom? Para os Alpes,
Alpes sunt montes magni. Isso, os Alpes são os. Não é que eram, né? Que eles não estão lá, né? Então, os Alpes são montes grandes, montes altos, né? Tá bom? Milites timoerunt Alpes. Milites timoerunt. Diga. Isso. Os soldados temeram os Alpes. Sed Hannibal fortis fuit. Como um general que conduz suas tropas, né? Então ele tinha que ir à frente, tá? Então, o soldado que tem medo do combate deve voltar para casa. Então, os soldados, por mais medo que tivessem, eles inspiraram-se na força, não é? No ímpeto, na vontade de Aníbal. Hannibal dixit quod non fuit necesset timere Alpes. Isso. Aníbal disse que não era, que não foi necessário, ou que não era necessário temer os Alpes. A gente precisa entender aqui, né, que eles eram africanos, ali do norte da África, né? Então, eles não precisavam atravessar montanhas para guerrear, né? Então, a maioria das batalhas que eles travavam eram nos mares, né? Eles eram navegadores, como nós já vimos. Agora, eles se viam diante de montanhas altíssimas, né? Então, aquilo causou medo a eles, sem falar no frio, né, gente? Eles vinham de zona ali quase desértica, não é? Ou árida, do norte da África, agora eles tinham que topar com altíssimas montanhas cobertas de gelo e coisas do tipo. Então era um grande desafio para eles. Os romanos nem tanto, já estavam pelo menos acostumados com o frio. Muito bem. Milites laudaverunt Hannibalem. Uhum, muito bom. Louvar, elogiar, tá? Muito faz. Veja que aqui, gente, o que acontece também em português, mas aí nós podemos destacar aqui só por curiosidade. Quando nós flexionamos a palavra Hannibal e ela cresce no sentido de aumento de sílaba, a sílaba tônica é, passa mais à frente, né? Em português também acontece isso, quando nós flexionamos algumas palavras. Então era Hannibal, aqui é Hannibalen, que foi para o acusativo, que é o objeto direto, é o complemento desse verbo louvar. Non iam timuerunt Alpes. Já não temeram os Alpes, né? Agora estavam, em virtude da coragem, né, do seu líder, do empenho, do exemplo, tá? Então, alguém que está à frente de pessoas precisa dar o exemplo, né, de coragem, ainda mais em situação de guerra. Itaque ascenderunt montes. Isso. O Iaci, não é? Iaci, eu expliquei para vocês, né? E essa formação dessa palavra, ou não? Acho que eu expliquei para a minha turma da noite da semana. E assim, é o Ita, mas o Que, que é aquele et, né? E assim. Por causa disso também não tem problema. Indica consequência, né? No vocabulário. É. Mas ao pé da letra significa e assim. E assim. Se for mais econômico, também vocês podem usar. Eu por conta do próprio latim, tento usar as formas mais econômicas. Né? O latim como uma língua sintética, então ele usa da economia vocabular. No caso, no sentido aqui, quando eu falo no sentido da tradução, né? Porque
Mais na frente vocês vão ver que em determinados contextos não são nada econômicos. Itaque ascendere montes. Exércitos romanos voluit pugnare com Hannibale in Gallia. Perfeito, perfeito. Sed non potuerunt, quia Hannibal non remansit in Gallia. É, o latim aí querendo atrapalhar essa tradução. Mas não puderam, né? Porque Aníbal não permaneceu em Gália, na Gália. Hannibal et milites ascenderunt Alpes. Isso, Aníbal e os soldados não tem seios, tá? Não tem seios aqui. Seus foi por sua conta e risco. Lógico que o sentido não está errado, tá? Você só acrescentou um vocábulo. Essa é muito comum, né? É muito comum quando a gente começa a estudar latim, nós introduzirmos palavras que não alteram o sentido, mas é porque são próprias do nosso vocabulário interno, né? Do nosso dicionário cerebral. Etiam elefanti venerit Hannibale et exercito punico. E o exército púnico, tá? Aqui é um et. E veja aqui, ó, aqui nós temos o cum, não é? Aí nós temos aqui um ablativo e um ablativo aqui. Então esse cum está regendo tudo isso daqui, tá? Aí mostrando que os elefantes faziam companhia, né? Eram parte do exército. É isso, o Aníbal era cartaginês, lá de Cartago, né? É interessante, gente, por exemplo, os romanos, eles antes, como nós já vimos, agora eu não lembro agora qual foi a nação que eles combateram, mas era ali mais do leste, ali, do Oriente Médio, eles já tinham noção de combate com elefantes. Só que os elefantes asiáticos são bem menores que os elefantes africanos, tá? Então, são apenas questões que eu gosto de trazer para ter um pouco da noção do que os romanos enfrentaram ou enfrentavam, né? Os elefantes asiáticos são pequenos, embora sejam animais grandes, né? Se vocês já tiverem visto, ou em zoológico. Hoje nem tanto, né? Mas antigamente era comum você ver elefante em circo, né? Vocês que nasceram depois da década de 80 não chegaram a ver, mas eu cheguei a ver elefante em circo, aqui em Fortaleza, tá? Então, como eu sou uma pessoa mais jovem há mais tempo que vocês, então eu cheguei a ver, tá? Então, são animais grandes. Não, hoje não pode, porque os animais eram maltratados. Mas hoje você consegue ver em zoológicos, né? Se vocês forem, se a oportunidade de ir ao zoológico de São Paulo, eu morei alguns meses em São Paulo, eu fui ao zoológico. Então são animais grandes, né? Até mesmo rinocerontes, mas rinocerontes não eram usados em batalhas. Nós só vemos rinocerontes nesses filmes é, em que exageram um pouco os combates ali no Coliseu e tal. Os próprios rinocerontes são grandes e pesados, mas não se comparam aos elefantes africanos. Oi? Uhum, uhum. Vale. Eu não conhecia não, essa história. Eu sei que o símbolo do Centerum não sei se ainda é, um elefante, né? Por conta tinha um jumbo lá, né? Que agora é pão de açúcar.
Isso. Vocês que são da década de 80, ou mesmo 90, não sei se tem alguém da década de 90 aqui, o que nós chamamos hoje de pão de açúcar, antigamente era chamado de jumbo, nesse mercantil. Depois transformou jumbo, pão de açúcar e por fim virou só pão de açúcar. Muito bem. Cadê aqui? Estou parando, já falamos dos elefantes, dos rinocerontes. Então vocês podem imaginar, não é? De certa maneira, o susto que os romanos tomaram ao ver aqueles elefantes maiores do que os elefantes asiáticos, com aquelas orelhas imponentes, e até nisso os elefantes africanos diferem um pouco dos asiáticos. Eles têm as orelhas grandes, muito possivelmente para abanar por conta dos insetos ou mesmo do calor, né? Cadê? Não Potuerant, Hannibal. Nós vimos aqui, né? Hannibal et milites ascenderunt Alpes. Temos também, vamos aqui. Sed in Alpibus venerunt ad rupem arduam. Olha a nota lateral aqui, ó. É, isso. Não sei se vocês lembram, vamos lá, sed in Alpibus venerunt ad rupem ardua. Mas os Alpes vieram até ao, ao árduo penhasco, ou difícil penhasco, né? Essa palavra Rupen, você já deve ter ouvido falar daquelas inscrições rupestres, né? Isso, aqui é raiz, né? Sentido de parede, de rocha, de pedra, tá? Então é isso. Rupestre vem dessa palavrinha latina. Rocha, pedra. Milites non potuet. Comprou gás? Vinícius já comprou gás? Pronto. Agora daqui a pouco tem que dar banho nas crianças. Pai, esse pai aí, viu? Cheio de atividades. Final de semana não dá sossego. Trabalho na semana e na semana também. Né? Muito bem, gente. A vida do pai cristão é assim mesmo. Milites non potuent descendere. Isso, não puderam descer ali no caminho que eles estavam tomando. Elefante não potuent descendere. Vocês imaginam só aí, coloquem agora no lugar dos elefantes. Vocês vêm para. Olha o que o professor pede. Vocês vêm lá da África, daquele calorzão. Aí você pega esses pobres elefantes, sai cruzando a Europa com eles, né? Aí de repente você chega nos Alpes. Enquanto eles estão ali na planície, tem alimento para os elefantes, né? Porque tem plantas e tudo mais, tem a erva. Mas quando chega é, digamos assim, no pé dos Alpes, só tem gelo, não tem mais comida para elefantes. E os elefantes também vão ter dificuldade com o frio. Então o que Aníbal fez foi um negócio meio complicado, por isso que não deu certo. Não é? Por maior que fosse o seu ímpeto, sua coragem, estava tudo dando certo para dar errado. Então, os elefantes não puderam, subiram, mas não puderam descer. História romana, scripsit, fábula, magna de rupe ardua. Agora ele vai falar da questão da quebra da rocha, né, que já foi comprovado, pelo menos no documentário que eu assisti, que era possível. Você aquecia a rocha, aquecia bem, e depois jogava vinagre. Então dava um choque térmico, uma reação química e a rocha partia, rachava. E depois de rachar, você simplesmente saía quebrando. Não façam isso em casa, tá? Crianças, não façam isso em casa. Então, história romana, scripsit fábula magna de rupe ardua.
a grande fábula, né? A grande história. Lembrando, gente, que fábula, para quem estuda latim clássico, é diferente do sentido de fábula que nós conhecemos hoje, né? Então, fábula que nós conhecemos, acho que eu deve ter falado isso. É aquela historinha composta por animais antropomorfizados com, ao final, um sentido moral, algo que nós aprendemos com ela. Mas aqui fábula simplesmente é uma história, um mito, tá? Pode ser narrativo. Pode ser narrativo. Sim, sim. Aqui quando ele fala na história no sentido da ciência moderna, né? Então a história romana contou ou escreveu uma grande fábula, uma grande narrativa sobre um, um íngreme penhasco, um difícil penhasco. Né? A gente precisa também, vejam como é interessante isso. Por ser uma língua morta, o latim ele não sofre acréscimo semântico às palavras. Né? Então, foi a cara. A gente pode usar a narrativa? Pode. E o bom nisso é porque quando nós usamos a narrativa para um texto latino, nós meio que fazemos a palavra narrativa voltar ao seu sentido primeiro, que é contar a história. Né? Porque hoje se usa muito o termo narrativa fora desse sentido primeiro. Então, a narrativa pode ser uma história contada simplesmente para convencer pessoas. A narrativa pode ser uma história que simplesmente você repete, 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 até conseguir convencer uma plateia ou um público daquilo que está sendo contado. Pode ser até uma mentira. Né? Então, as pessoas dizem, precisamos criar narrativas. Né? Hoje se diz isso, é preciso criar a narrativa correta para convencer o nosso público. Então, o latim faz esse trabalho excelente. Né? Quando nós estudamos latim, acontece esse trabalho de fazer voltar as palavras ao seu sentido primeiro. Por quê? Porque o latim manteve, digamos assim, no bom sentido, fossilizados o sentido das palavras. Tá? Então é muito interessante. Não tem como você inventar aqui quando você vai traduzir o texto latino, né? Não tem como você inventar, não tem como você fugir da história. Justamente. Apesar de que hoje se diz que história com letra E, história com H tem o mesmo sentido, né? Mas, por exemplo, há alguns anos atrás, para nós, história era uma historinha contada, não é? Uma história para criança dormir, não é? Literatura infantil. Se você quiser usar, também pode, tá bom? Aí quando você vai ao latim, você resgata os sentidos primeiros das palavras. Ele não deixa que o português vá muito longe, né? Então eu gosto muito do latim. O latim tem esse caráter bem conservador do vocabulário, do vocabulário. Então não tem como alguém que estuda latim não ter em sua mente este aspecto benéfico e conservador das palavras e dos seus sentidos. Fábula dixit, quod milites punisci fecerunt viam in rupe, inem postuerunt in rupe, rupes molitur, significa fica amolecida. Acheto, aqui está muito longo, vou ler tudo, depois nós partimos aqui, em pedaços. Itaque vias fecerunt in rupe. Pronto, porque tem um sentido um pouco longo aqui, né, por conta das orações, então vamos agora partir em pedaços isso aqui, né. Fábula dixit, quod milites punisci fecerunt viam in rupe. Um caminho na rocha. Você pode traduzir por rocha, né? Isso que aconteceu. Eles chegaram diante de um paredão, uma rocha imensa, tinham que abrir caminho para passar os elefantes. Não era para passar só os soldados, porque para passar os soldados é fácil, é só fazer uma fila, né? Mas aí como é que passam os elefantes?
Então, o espaço que eles quebraram, tinha que pelo menos dá para passar um elefante. Então, tinha que ter, para passar um elefante com folga, tinha que ter pelo menos 2 metros, né? De largura para você quebrar na rocha. Então, um trabalho mesmo, como se diz, hercúleo. Muito bem. Então, a história contou que os soldados púnicos, ou cartagineses, fizeram um caminho, uma via na rocha. Inem possueram, tinha que possueram, não é? Deixa eu ver se é isso mesmo. Porque está meio rabiscado, que ele vai possuir. Deixa eu ver aqui uma coisa. Que ele colocou aqui na. Oh, eu acho que é possuente mesmo. Possuente in rupe, rupes molitur aceto. Ele coloca entre parênteses, mas nem precisava, né? Mas ele coloca aqui por conta desse verbo aqui, que está na voz passiva. Aí, como nós ainda não vimos verbos na voz passiva, ele colocou aqui para facilitar. Ah, tá. Que é verbo. Ah, por. De por. Eles puseram, né? Isso, puseram, colocaram, né? Então, in possuedo em rupe. Aí tem aqui, ó. Rupes molito acheto. Aqui é como se dissesse, a rocha ficou mole por causa do acheto, que é o vinagre. Isso. Aí a palavra vinagre, deixa eu colocar aqui para vocês aqui no. Cadê, meu Deus? Vou abrir aqui no navegador, não. No editor de texto. A palavra vinagre é formada por duas palavras do latim. Deixa eu abrir aqui o editor de texto. Abriu. Pronto. Eu vou digitar para vocês entenderem a formação dessa palavra. E eu vou apresentar para vocês. Não, aqui mólito, foi amolecido, né? A rocha foi amolecida pelos vinagres. Possuídos. Não, é ativo. É ativo. É ativo. O NT. Não é o NT, o R, não. É o NT. Deixa eu mudar aqui a apresentação, gente. Deixa eu abrir aqui. Pronto. Vou mostrar para vocês aí. Então, a palavra vinagre, formada por essas duas palavras latinas, né? Um substantivo e um adjetivo. É o vinho azedo. Né? Vinho estragado. Né? Então, eles usavam o vinagre para quebrar as rochas. Deixa eu mudar aqui. Pronto. Que é o vinagre. Uhum. De álcool. Exatamente. Na verdade, o aceto deu origem à palavra ácido acético, né? Oi. Não. Porque em latim o S não tem som de Z, certo? Quando está entre vogais. O latim, ele. O S vai ser. É. Mas aí ali. Não tem dois S não. Tá? É porque a gente tem que pegar a. Deixa eu pegar para nós só observarmos aqui. Deixa eu abrir aqui uma página do dicionário latino. Só para nós vermos a declinação. De vez em quando é bom nós darmos uma olhada é, na declinação das palavras.
Deixa eu colocar aqui, pronto. Aqui deixa eu achar aqui o verbo conjugado. A página aqui do dicionário está cheia de propaganda. Vou achar aqui para mostrar para vocês. Está procurando outro verbo. Aí, na verdade, não é do posse, é do por, tá? Como o Rogério falou. É do poder, tá? Não tem problema, você simplesmente confundiu, é normal, porque são parecidos, né? Tá aqui, ó, deixa eu colocar aqui para vocês. Deixa eu mudar aqui a tela. Aí fica essa dica de dicionário, isso eu já falei para vocês, mas aí vocês salvem aí, tá bom? Deixa eu só abrir. Cadê meu Deus? Ah, não precisa fazer isso aqui, não. Só fazer isso. Não precisa. Vou colocar aqui. Vou ter que abrir outro navegador. Só um momento, deixa eu abrir aqui o navegador e colocar, porque não dá pra. Não está dando para usar o mesmo navegador do Meet, não. Alguém mandou uma mensagem. O que foi aí, gente? Pode falar. Ai, não, foi uma mensagem foi do, do notebook aqui, tá? Dizendo que ele está meio cansado, o sistema. Então, gente, ó, presta atenção aí. Aí nós temos o verbo ponere, né? Ponere. Aí aqui é que ele coloca a primeira pessoa do presente indicativo, com todos os dicionários. Aí nós temos aqui o presente. Pono, ponis, ponit, pônimos, ponitis, ponunt. Nós estamos trabalhando com o pretérito perfeito. Aí nós vamos aqui para a nota lateral. Então, no pretérito perfeito, alguns verbos têm duas formas para a mesma pessoa. Aqui tem o possui, possui, possuíste, possiste, possuit. Possuímos, possuístes e possueram. Tá vendo aqui, ó? Tá? Então, alguns verbos regulares do pretérito perfeito, de um modo geral, na terceira pessoa do pretérito perfeito, tem duas, no plural, tem duas formas, tá? Uma forma mais longa e uma forma mais curtinha. Aqui tem o possuerunt e o possuere, mas se usa mais o possuerunt, tá ok? Então aqui nós temos esse dicionário latino que vocês podem, é o dicionário latino Olivetti, vocês podem usar quando estiverem trabalhando. Ele é italiano, mas você ativa o tradutor do navegador que ele funciona direitinho. Se você tiver algum conhecimento de italiano, já ajuda, você não precisa nem usar o tradutor do navegador. Tá? Então, é possuerunt com dois S. Não confundir com o verbo posse, mas aqui é o verbo ponere. Tá? Muito bem. Tiradas as dúvidas, eu posso voltar para o nosso PDF. É bom tirar as dúvidas, esse tipo de dúvida na hora, né? Porque aí você fica livre dela da cabeça. Então, história. Então, aí a rocha, Rupes, né? A rocha ficou amolecida. Aqui é a voz passiva. Aí ele traduziu aqui, já colocou, né? Por causa, né? Pelo vinagre. Itaque vias fecherunt in rupe. Isso, por isso, caminhos, né? Vias. Fizeram vias na rocha. Muito bem. Est ne veritas in fábula.
Probabiliter non est veritas in fabula. Isso aqui é um advérbio, tá? Parece. Provavelmente não é verdade essa história. Não há verdade na fábula, na história. Mas foi comprovado. Agora, veja bem. No experimento que eu vi no documentário, então eles pegaram uma rocha, assim, talvez não, de 1 metro, quase 1 metro de comprimento, né, e de altura, né, então aqueceram bastante e jogaram, depois ela bem aquecida, jogaram vinagre, né, então ela deu uma rachada. A dúvida que fica é a quantidade de vinagre, ou quanto Aníbal teve que aquecer a rocha para que ela quebrasse, né? Mas isso, pelo menos em teoria, é possível. Tá? Pelo menos em teoria. Eu estou duvidando aqui do meio que levantando dúvidas a respeito do documentário, né? Porque eu não estava lá fazendo a experiência com eles. Mas pela experiência do documentário é possível quebrar a rocha por meio do choque térmico. Ao aquecer e depois jogar vinagre. Tá? Não sei porque eu acho que eles jogaram vinagre para não estragar a água que eles tinham, né? Por conta da viagem. Então eles fizeram uso do vinagre, que não era pouco. Muito bem. Mas que em teoria é possível fazer, é. O padre ainda não tinha visto essa experiência na prática, então ele disse que provavelmente era só uma história, né? Sede fábula dixit. Hannibal et exércitos púnicos descenderam com elefantes peruia e Irupa. De fato é. Se eles desceram é porque eles conseguiram quebrar a rocha. Não é? Há aqui uma lógica. Se eles chegaram diante de um paredão que eles precisavam cruzar e não tinham como cruzar, com os soldados até eles podiam passar por cima, mas tinha os elefantes. Então era preciso quebrar. Então eles conseguiram chegar ao outro lado. Tá? Só não conseguiram chegar até Roma. Eles tiveram que mudar de rota e voltar para Cartago. Então, sed, fábula dixit, Hannibal et exércitos púnicos, aqui está meio apagado, descenderam com elefantes pelo via in rupe. Pronto, a história diz isso, né? Eles que chamam de fábula. Muito bem, terminamos aqui essa parte da lição. É porque não teve, se você reparar bem, não teve. Eu parei aqui, né, em cima da hora, aí quando eu vim para cá, eu não vi, eu simplesmente encerrei a aula. Aí quando nós vimos hoje, não é gramática, é uma revisão, tá? É um exercício, simplesmente é um exercício que vocês precisam fazer, tá? Eu sei que alguns fizeram, né, enviaram lá no Google Classroom, ou me enviaram. Ontem estava com problema, eu estou com problema danado no Google, na minha conta Google, porque não tem tanto espaço e eles ficam me empurrando para eu comprar, assinar, não é? E nessa eles acabam que, eu acho que eles têm uma estratégia por baixo do pano para ficar atrapalhando nós postarmos conteúdo lá na minha conta do Classroom. Eu já postei muito vídeo lá. Essa nossa Meet é pelo e-mail institucional, só que tem um problema. Este e-mail, eu já tinha até pensado nisso, viu, Vinícius, né? Essa semana, de começar a postar lá no. Criar uma sala para vocês no e-mail institucional da UESC, esse que eu estou usando, e mas também eu nem vi se eu tenho acesso a isso. E de vez em quando. Sim, sim. O negócio é que essa conta aqui, de vez em quando, eles bloqueiam. Aí eu tenho que pedir para minha coordenadora desbloquear. Não é uma coisa que fica sempre, né? Porque esse serviço que eu presto na UES é um contrato, não é? A maioria dos cursos, os professores são estagiários, são alunos da UES. O latim não. O latim sempre são
ex-alunos da UESP, por exemplo, tem um professor lá do presencial que foi, ele era aluno da UESP e era meu aluno do latim. Tá? E aí ele, quando ele terminou, ele se interessou e eu disse a ele que ele fizesse a seleção e ele já é aluno lá do, do núcleo de línguas, né? Mas aí eu confesso que eu ainda não vi se eu tenho esses espaços disponibilizados. O que é que eu vou fazer a partir do que você me falou e do que eu já tinha pensado? Eu vou só confirmar aquilo que eu já tinha pensado, né? De repente é providência divina. Eu vou olhar lá com a questão do espaço, vou criar uma outra sala de aula, vou enviar o convite a vocês e vocês vão ter acesso lá e vão esquecer, digamos assim, no bom sentido, dessa minha conta pessoal. Se o espaço lá for bom, melhor ainda. Aí o espaço de lá vai ficar, que eu tenho lá, vai ficar basicamente para a minha turma do latim, lá da extensão da UFC, que eu também tenho uma turma lá, e eu vou usar. Eu não sei se é permitido isso, eu confesso que foge do meu conhecimento agora. Eu posso dar uma pesquisada. Tá? Aí, mas, vou dar uma olhada. De qualquer maneira, eu vou resolver isso essa semana. Tá? O Google até me ofereceu uma promoçãozinha boa, assim, acho que no primeiro mês, eu não lembro agora, ou por um ano, acho que era uns R$ 5, sabe? O negócio que eles fazem? Eles te dão uma promoção boa, você passa um ano. Aí o que acontece? Eles vão te dar 2 terabytes. Acho que são 2 terabytes. Aí o que acontece? Quando completa um ano, eles te cortam o acesso e meio que te. Aí você já encheu de material lá. Aí você não vai querer baixar tudo e salvar no HD externo. Aí eles meio que te obrigam a continuar. Eles são espertos, eles te fazem gostar, né? E depois lançam a armadilha. Mas eu vou ver como é que eu faço essa semana. Mas eu preciso resolver isso. Até para que vocês não sejam prejudicados. Porque eu acho que foi o Natan ontem que estava tentando me enviar materiais por lá e não conseguia, dando erro de servidor. Não sei se era, não sei se era, foi, não sei se era temporário, porque já aconteceu isso comigo, deu essa mensagem, erro de servidor, mais tarde eu fui e consegui postar os vídeos, né? Não sei se foi temporário ou é o Google querendo. Pois é. E olha que essa semana eu peguei tudo do meu Drive, o que podia ser apagado, apaguei. Inclusive apaguei até uns formulários da minha outra turma, um exercício que eu passei para outra turma. Aí os alunos ficaram doidos lá porque não conseguiam mais acessar, eles não tinham resolvido. Aí o professor está apagado, aí eu tive que refazer o exercício, enviei, baixei o que eu podia baixar e continua dando como cheio. Só por quê? Por causa dos vídeos das turmas, dos vídeos que eu envio. Por isso que eu tenho que resolver isso essa semana, para não prejudicar vocês nem a mim. Eu fico aperreado, porque vocês. Hum, né? Como é que faz? Eu também tinha pensado nisso, mas eu não sabia não, eu não lembrava dessa questão do privado, né? Porque não fica público, né? Ah, ótimo. Muito bom. Outra solução. Acho que essa é a melhor. Gente, eu estou precisando tomar uma água por conta da minha garganta. Vamos dar um intervalo agora? São 9h09, tá? Aí nós damos o intervalo agora e nós voltamos para a parte da explicação aqui da gramática dos adjetivos de terceira declinação. Tá certo? Pode ser? Preciso pegar minha garrafinha d'água e trazer para cá. Então vamos dar um intervalo e nós voltamos já, turminha. Até já.